Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o canal Biografias e eu gostaria de contar com o apoio de todo mundo para que possa curtir o vídeo e também se inscrever no canal, porque isso, como a gente sabe, no início do canal é muito importante. Hoje eu vou falar sobre o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, que também é um grande herói da Revolução Americana. Ele foi comandante das tropas dos colonos, ajudou na organização do novo país e foi eleito o primeiro presidente dos Estados Unidos, cargo que manteve por 2 mandatos. A capital dos Estados Unidos, Washington, leva esse nome em sua homenagem. Nascido em 22 de fevereiro de 1732 em uma propriedade chamada Pope's Creek, localizada em Westmoreland County, Virgínia, a família de Washington era rica e influente na colônia de Virgínia, tendo enriquecido por meio da especulação imobiliária. O pai de Washington, por exemplo, chamado August Washington, era dono de 10.000 acres de terra, além de possuir um cargo público importante na colônia. Washington não teve uma educação formal e não frequentou colégios, mas nem por isso deixou de ter acesso aos estudos. Seu pai, enquanto um homem de posses, pagou tutores para que seu filho estudasse em casa, e assim ele fez durante toda a sua infância e adolescência. Aos 11 anos de idade, seu pai faleceu, e o jovem Washington passou a residir em Mount Vermont, propriedade que seu meio-irmão Lawrence herdou. Washington também herdou terras e escravos, e essas posses possibilitaram que ele tivesse uma vida estável. Com o tempo, ele se tornou um dos homens mais ricos da Virgínia. Aos 16 anos de idade, Washington começou a trabalhar como agrimensor. Em 1749, ele recebeu uma licença de uma universidade local para trabalhar efetivamente nessa função. Logo, ele pôde trabalhar como agrimensor em Culpeper County, abandonando a função em 1750. Em 1752, seu meio-irmão faleceu de tuberculose e Washington herdou Mount Vernon, fazendo dele um dos maiores proprietários da Virgínia. Nesse mesmo ano, Washington decidiu ingressar nos meios militares, sendo nomeado major e comandante de uma tropa distrital após demonstrar boa capacidade de liderança. Em outubro de 1753, Washington foi enviado para sua primeira missão, na Pensilvânia, onde enviaria uma mensagem das autoridades inglesas para os franceses abandonarem a região por se tratar de terra inglesa. Os franceses decidiram não abandonar a terra e tempos depois Washington retornou à região com tropas para atacar os franceses. A partir de 1759, Washington dedicou-se às suas propriedades produtoras de tabaco. Além disso, aproveitou de sua reputação como militar e de sua posição como um dos homens mais ricos da colônia e lançou-se na política, sendo eleito para a House of Burgesses, uma das casas que formava a Virginia General Assembly. A carreira política de Washington coincidiu com o momento em que os interesses da coroa britânica começaram a chocar-se com os interesses dos colonos das 13 colônias. Nesse contexto, os colonos começaram a lidar com uma pesada carga de impostos para suprir a necessidade inglesa de aumento de arrecadação. Assim, os colonos passaram a sustentar as tropas inglesas que permaneceram na América do Norte depois da Guerra dos 7 Anos. A partir daí, uma série de leis foram decretadas ao longo das décadas de 1760 e 1770, e as relações entre as duas partes foi ficando insustentável. O próprio Washington manifestou sua insatisfação com algumas das medidas da Inglaterra sobre as 13 colônias. Por conta dos novos impostos criados pelos ingleses, Washington usou sua posição política para influenciar a população da Virgínia a boicotar os produtos britânicos. Ele concordava com a opinião vigente nas colônias de que o aumento de impostos era injusto, uma vez que eles não tinham a devida representação no parlamento britânico. Em 1775, os primeiros conflitos armados entre colonos e britânicos aconteceram, sendo a independência dos Estados Unidos declarada em 1776. As forças militares das 13 colônias foram lideradas pelo próprio George Washington, escolhido por conta de sua experiência como militar. Esse foi o início da Revolução Americana, acontecimento que consolidou a independência dos Estados Unidos. Essa revolução, se estendeu até o ano de 1781, quando Washington participou de diversas ações militares, vencendo algumas e sendo derrotado em outras. Ao final desse conflito, os colonos derrotaram os ingleses e a independência dos Estados Unidos foi reconhecida pela Inglaterra no ano de 1783. Nesse mesmo ano, Washington decidiu aposentar-se do exército norte-americano, voltando a residir em Mount Vernon, entre 1783 e 1787. Ele manteve
parcialmente afastado da vida pública. Para os Estados Unidos, esse foi um período de estruturação, uma vez que o país agora se organiza enquanto território independente. A maneira pensada para organizar o país foi pela elaboração de uma Constituição, e essa saída foi escolhida na Convenção Constitucional, que aconteceu na Filadélfia. Washington foi o representante da Virgínia nesse evento. Na Convenção Constitucional, decidiu-se elaborar um documento que pudesse unificar os Estados Unidos e estabelecer um governo federal. A Constituição ficou pronta ainda em 1787, mas todo o processo de aceitação dela se estendeu até 1790, quando Rhode Island, o último estado norte-americano, ratificou o documento. Em 1789 foi realizada a primeira eleição presidencial dos Estados Unidos, e seu resultado determinou Washington como o primeiro presidente, obtendo 69 votos no colegiado eleitoral e sendo eleito por unanimidade. O vice-eleito foi John Adams. Em 1792, concorreu a um segundo mandato, sendo novamente eleito como presidente. Seu governo teve de lidar com as disputas políticas pelo rumo do novo país e teve de garantir o respeito dos estados norte-americanos em relação ao governo federal. A decisão de Washington pelo segundo mandato se deu porque ele temia que os problemas políticos fossem levar o país à ruína. Durante seu governo, também foi construída a nova capital do país, nomeada Washington em sua homenagem. Ele atuou contra aqueles que resistiram em obedecer às ordens do governo e procurou manter os grupos políticos satisfeitos. Ainda teve-se lidar com problemas financeiros que afetaram o país na década de 1790 e aprovou medidas favoráveis aos escravocratas. Em 1796, se recusou a concorrer a um terceiro mandato, estabelecendo no país a prática de apenas 2 mandatos por presidente. Em março de 1797, Washington acabou o seu mandato presidencial e ele se aposentou da política. No ano seguinte, ele aceitou um cargo para trabalhar no desenvolvimento das tropas norte-americanas, uma vez que o país demonstrava ser muito ágil nesse aspecto. Ele seguiu nessa posição até o ano de sua morte. Em 14 de dezembro de 1799, Washington faleceu devido a um grave problema, uma infecção na garganta. O estado de saúde do ex-presidente havia se tornado mais delicado por causa de sessões de sangria, que fizeram com que ele perdesse uma quantidade significativa de sangue. O relato conta que o ex-presidente faleceu sob a observação de sua esposa, Martha Washington. Essa foi a vida desse grande nome dos Estados Unidos. Espero que todos tenham gostado. Um abraço a todos.